Após a solenidade de Pentecostes, nós retomamos o tempo comum, que é o tempo em que nós acompanhamos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo e contemplando seus milagres e sua pregação, somos conduzidos a uma vida de santidade. E nessa retomada do tempo comum que nós iniciamos logo depois do tempo do Natal, aí nós tivemos uma pausa para o tempo da Quaresma e da Páscoa, a igreja nos apresenta a solenidade da Santíssima Trindade. É um dogma de fé acreditar num Deus que é uno e ao mesmo tempo três pessoas. Não três deuses, três pessoas. E nenhuma pessoa se confunde com a outra. E aí nós somos chamados a meditar nesse mistério no dia de hoje. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus ele vai se revelando aos poucos. Um primeiro texto que a gente tem da presença desse Deus uno e trino é quando Deus vai visitar Abraão no carvalho de Mambré. Aí aparece três anjos, três homens que vai visitar Abraão no carvalho e que vai dizer que Sara vai conceber e dar à luz um filho. Ali nós temos o primeiro vestígio da Trindade. Mas os teólogos vão dizer que temos algumas imagens que já vai manifestando essa ideia para que mais tarde Deus possa se revelar assim, como por exemplo o texto do dia de hoje. Moisés sobe ao Monte Sinai com as tábuas da lei e ao subir nós vamos ver uma teofania, uma manifestação de Deus no cume da montanha. E nessa manifestação fica bem clara a imagem de uma nuvem e Deus descendo pela nuvem e caminhando diante dos olhos de Moisés. O Catecismo da Igreja Católica ensina para nós que uma das imagens do Espírito Santo de Deus, além da pomba, também temos a nuvem, que significa esse Espírito Santo. A mesma coisa que aconteceu no Monte Tabor no Novo Testamento, que diante da aparição de Moisés e Elias diante de Deus, diante de Jesus, a sua transfiguração, uma nuvem os encobriu. Então, a presença do Espírito. No Antigo Testamento, a mesma presença do Espírito. Deus descendo da nuvem significa aquele que vai descer do céu e se fazer um de nós e que vai caminhar conosco. A imagem já da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que vai se encarnar no seio de Maria e que vai ser nomeado de Jesus, o Deus que salva, aquele que veio para salvar a humanidade e não condená-la. E o próprio Pai, que é aquele que caminha, de Moisés. Então aí nós temos essa imagem primeira da Trindade no Antigo Testamento. Mas é interessante notar nesse texto que quando Moisés sobe com as tábuas da lei quebrada, Moisés, ao ver Deus passando, Moisés ele toma a atitude de se prostrar diante de Deus. E ele clama a Deus como sendo um Deus clemente, um Deus fiel, e ele clama a misericórdia de Deus na vida do povo, dizendo, esse povo de cabeça dura, que, como que dizendo, que te trai, venha ser o nosso Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos te pertencer. Aqui nesse primeiro momento desse texto é interessante notar o movimento, de subir a montanha. Subir a montanha significa se colocar em estado de oração, sair do aspecto simplesmente terreno e elevar o pensamento, a alma para Deus. Um chamamento que nós somos todos os dias conduzidos por Deus a estar na sua presença. E a vida cristã, ela precisa ser desse encontro com Deus, da gente ir ao encontro desse Deus. Até porque esse Deus está mostrando para nós que Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus próximo, porque Ele desce para estar com os homens. Então, o Deus cristão é esse Deus que faz esse movimento de sempre vir ao nosso encontro. E nós precisamos também ir ao encontro dEle. E quando nós vamos ao seu encontro, como dizia domingo passado, nós precisamos calçar as sandálias da humildade, Reconhecer a nossa pequenez e nos prostrarmos diante dele, reconhecendo que ele é santo, que ele é misericordioso e que ele tem a piedade das nossas faltas. É interessante que todas as vezes que alguém vai se colocar na presença de Deus, sempre o discurso é o mesmo. Eu reconheço a grandeza de Deus, a minha pequenez, reconheço o meu pecado, e a partir do momento que eu reconheço as minhas falhas, aí eu suplico a Deus.
Parece que as nossas orações, elas precisam sempre ir nessa direção. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a nossa pequenez e depois vem a súplica. Mas tem muitos que quando rezam só pensam na súplica, né? Esquece de agradecer, de reconhecer a presença de Deus, esquece de louvá-lo e ao mesmo tempo esquece de pedir perdão pelas suas faltas, porque nos falta muito a virtude da humildade. E o gesto bonito que Moisés toma de se prostrar, de se colocar por terra, né? Hoje em dia, na vida cristã, a gente está notando muita dificuldade das pessoas se prostrarem diante de Deus. Às vezes quer rezar deitado porque é mais cômodo. Se pedir o sacrifício de ajoelhar, é um Deus nos acuda, né? Mas na hora de ficar curvado para o celular, e até anda curvado na rua, porque está tão acostumado a ficar assim por muito tempo, a gente fica perguntando quem é o Deus. Porque para Deus a gente se curva. É tanto que a própria igreja, na sua liturgia, ela fala que nós podemos receber a Eucaristia desde que estejamos em estado de graça e nos aproximarmos do Senhor, ou nós fazemos uma vênia profunda, ou nós nos ajoelhamos pelo Senhor, porque nós estamos diante de Deus. Aí já no Novo Testamento nós escutamos hoje, na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos convidando a que nós possamos nos esforçar mais na alegria e na perfeição com Deus, vivendo a concórdia, a paz e a misericórdia entre nós. E ele termina o texto dizendo, para que o Deus da paz se faça presente na sua vida. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ó a fórmula trinitária aí, ó. Um Deus uno e trino já manifestando. Então, aquela saudação que vocês escutam que o padre faz logo depois do sinal da cruz, é justamente esse hino de louvor à Trindade. A igreja sempre pega um texto bíblico para nos conduzir, um texto que fala a Trindade para nos mostrar naquilo que nós cremos. Faz o sinal da cruz aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um Deus único em três pessoas, único na sua essência e na sua natureza, significando que ele é um espírito puro, que nada o criou e ele criou todas as coisas. Agora, três pessoas, por quê? Porque cada pessoa é um sujeito de atribuição, tem vontade livre, inteligência e liberdade. E, ao mesmo tempo, coexiste com a outra e elas se diferenciam entre si pela maneira como que elas procedem. A primeira pessoa nós chamamos de quem? Pai. Pai por quê? Porque ela gera o filho. Aquilo que a gente reza no credo, consubstancial ao Pai. Não foi criado, nasceu do Pai. Só tem um problema. Na eternidade não tem sucessão de acontecimentos o tempo. Tudo é presente. Então, o Filho coexiste com o Pai desde toda a eternidade. E dessa unidade de amor entre o Pai e o Filho, o amor é tão perfeito que é expirado a pessoa do Espírito Santo de Deus. Aí nós temos as três pessoas que é um único Deus. Um Deus que é infinito, um Deus que é perfeito, um Deus que é misericordioso e amoroso. Mas, Padre, qual a implicação disso dentro da minha vida como cristão? Aí é onde vem a beleza das leituras de hoje, sobretudo a segunda leitura e o evangelho de hoje. No evangelho nós escutamos: Deus enviou o seu Filho para nos salvar e não para nos condenar. E todo aquele que crê no Filho terá a salvar. Mas esse crer aqui significa automaticamente que, olhando para a Trindade, nós vamos perceber que a Trindade é uma comunidade em unidade. E nós precisamos, sendo reflexo desse Deus, a sua imagem e sua semelhança, dentro das nossas relações, nós precisamos ser o quê? Comunhão, fraternidade, concórdia, paz, misericórdia. Aí tem que cair por terra dentro de nós o quê? Preconceito, discriminação, mágoa, rancor, ódio, cisânia, fofoca.
Todas essas coisas têm que ser destruídas dentro de nós, porque se eu acredito num Deus que é uno e trino, que é comunhão, que é fraternidade, a minha vida tem que gerar o quê? Tem que gerar o quê a minha vida? Até faça uma pesquisa na sua vida. Pergunta para as pessoas se como que elas te veem. Ai, você é um furacão. Se tiver essa definição de você, toma cuidado, porque os furacões saem destruindo tudo. Ao mesmo tempo que puxa as pessoas para si, destrói as pessoas. Mas se você é vista como uma pessoa que é harmônica, que é misericordiosa, que é mansa, que é pacífica, aí a palavra de Deus, ela está entrando dentro de você, né? Está transformando a sua vida. E não adianta vir com aquelas expressões que a gente vai dizer, ah, eu sou colérico, eu sou fleumático, pouco importa disso. Você precisa, diante dessa realidade, corresponder àquilo que Deus quer. A misericórdia e a fraternidade, porque senão cai por terra acreditar nesse Deus que é uno, trino e santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como